Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. A Web Rádio Cristo Consolador apresenta Estudando a Codificação Espírita. E o programa de hoje tem a apresentação de Amadeu Ferreira, Renato Martins e Regiane Nobre nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador lá em São Paulo. E aí eu vou cumprimentar inicialmente Regiane Nobre. Boa noite, Regiane. Paz e luz com o Mestre Jesus. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Paz e luz com o Mestre Jesus, Amadeus. Renato? Renato Martins, paz com Jesus, meu irmão. É uma alegria muito grande, Amadeus. Novamente estamos aqui reunidos em nome de Jesus, procurando transmitir a doutrina dos Espíritos dentro do livro dos médiuns, né? Estudando a doutrina dos Espíritos é uma maravilha, é muito bom. Então vamos, boa noite para todos e todas, que Jesus nos abençoe. Muito bem, Renato Martins. Hoje é quinta-feira, são 24 de agosto de 2023 e agora são 20 horas e 1 minuto aqui em Natal e também na Web Rádio Cristo Consolador em São Paulo. E nós estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita e prosseguiremos hoje no Livro dos Médiuns, capítulo 14 dos Médiuns. E aí nós vamos abraçar inicialmente os irmãos que já estão conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Mandar um fraternal abraço para o nosso querido irmão Delcio Silva, Dona Marília, Hugo, Amanda, Cátia e todo, Dona Silva Almeida e todos que fazem a Web Rádio Cristo Consolador. E você, irmão e irmã de Ideais Espírita, que nos acompanha a partir de agora aqui na Web Rádio Cristo Consolador e depois nas plataformas Facebook e YouTube, muitíssimo obrigado mesmo por estar conosco. E agora nós vamos fazer a abertura do nosso programa, que é a parte religiosa. E aí eu já passo para Renato Martins e vai fazer a preparação. Mas antes de nós começarmos o nosso trabalho, né, vamos dar parabéns à nossa irmã Silvia, né, que Almeida, que está completando o ano no dia de hoje. Hoje Está de parabéns, parabéns, Silvia, muita paz, muito trabalho, o que nós desejamos para você. Maravilha, paz com Jesus, minha querida, que o Mestre Jesus atribua muitas tarefas, muito trabalho, mais discernimento, sabedoria, essa galhardia que você tem aí em conduzir as tarefas que lhe chegam às mãos, que Deus abençoe e proteja, e feliz aniversário! Estamos aqui, dá início ao nosso trabalho, Tu e Tua Casa, está no livro Vinha de Luz, na lição 88, onde nós encontramos em Atos dos Apóstolos, né, em Atos, no capítulo 16, 31, Jesus dizendo o seguinte: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e sua casa. Os apóstolos dizendo essa passagem sobre Jesus. O nosso amigo, irmão Emmanuel, que passar, que todos, um está reencarnado, né, aqui na face da Terra, e outro que está no mundo espiritual, diz o seguinte: geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho
que sente profundamente isolado no centro doméstico no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sóis, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebendo de exame sério, toca a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima, aqueles outros acusam os familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual se lhe penetrarem o amor cor do coração. Para salientar os defeitos alheios, ouvida-nos por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta. O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se liga até aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelo perdão do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos. Não interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de sua convicção regenerativa para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Não te esqueça, pois, de que verdadeiramente aceitas o Cristo e ele te aperfeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. É isso que nós pretendemos no nosso dia a dia. Maravilha de texto, Renato. Isso me faz lembrar o livro que eu estou fazendo a leitura lenta, gradual, reflexiva do livro Apocalipse segundo o Espiritismo. E ali, um conjunto de avaliadores, né, são pesquisas, são opiniões, é um trabalho excepcional. E ali dá para a gente perceber as criaturas que estão alheias a isso que você acabou de nos trazer como norte para a nossa caminhada, aqueles que estão ao lado do Mestre Jesus, estão seguros, protegidos e preparados e se preparando para a sua caminhada rumo à casa do Pai. E aqueles que buscam as coisas de ordem material aqui, naturalmente podem estar até felizes com as coisas de ordem físicas, mas com certeza haverá choro e ranger de dentes no amanhã. Hein, Renato? É verdade, nós estamos aqui reunidos em um grupo familiar aqui na face da Terra. Esse grupo familiar, nós partimos da espiritualidade com uma responsabilidade muito grande. Então, qual é a nossa responsabilidade perante a própria vida? É procurarmos praticarmos o amor e a caridade em todos os momentos. Mas sabemos que cada um de nós temos uma condição vibratória. Uns têm a condição que tenha a afetividade de ter Jesus mais próximo, ter o seu entendimento, sua compreensão, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar no Cristo Jesus. Mas também ainda tem aqueles endurecidos que ainda não tiveram condições de entender e compreender a própria vida. Mas nós sabemos que Deus é Pai, nós estamos aqui e seremos espíritos, e somos espíritos eternos. Nós iremos também um dia chegarmos ao nosso Pai da melhor maneira possível. Eu e minha casa, nós e nossas casas. É verdade, Renato. Pode até demorar, mas um dia chegaremos lá, porque essa é a destinação, não é? Maravilha. É verdade, Luiz. Mas, Renato, eu gostaria de fazer a oração de Bezerra de Menezes. Bom, eu não preciso dizer o quanto eu sou apegado ao irmão Bezerra de Menezes, pelo que ele me ensinou, pela sua bondade, pela assistência que nos ministra. E eu acho que essa oração a Bezerra de Menezes é um retrato do que realmente ele representa para nós, principalmente eu, você, Regiane, tivemos a oportunidade do aconchego das orientações diretas dele lá na casa de Bezerra de Menezes. E aí a oração eu acho realmente sublime.
Nós te rogamos, Senhor, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em benefício daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expande e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentar as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, que sejam os malefícios ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Com essa rogativa, Senhor Jesus, pedimos a permissão para chegar até vós e colocar os vossos pés, pedindo que interceda junto ao nosso Pai misericordioso e bom, que as transforme em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, e lenitivo para os que sofrem no plano físico e no plano espiritual, naturalmente de conformidade com a necessidade e merecimento de cada um. Com esses propósitos, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão e assistência dos teus mensageiros do amor, para iniciarmos o nosso trabalho desta noite com paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o vosso amor, Senhor Jesus. Regiane? Vamos fazer a leitura de um tópico evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, tópico 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes de parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fizestes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e houver a sua voz. Mas não sabes onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Deus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Renato, está vendo aí o texto? O texto é uma verdadeira viagem no ensinamento de Jesus. Nicodemos era doutor da lei, mas estava aferrado aos costumes do Velho Testamento. Ele não entendia as coisas. Jesus é peremptório.
como queres entender as coisas do mundo se não entender as coisas de ordem material? Como queres entender as coisas espirituais? É realmente fantástico, não é, Renato? Microfone, Renato. É importante nós entendermos como é bonito esse texto, salve a Deus, porque Nicodemos é o doutor da lei. E no texto mesmo diz, tudo que você diz, que você é, que você demonstre, você é um doutor. O Nicodemos, o doutor do templo de Jerusalém, chamou logo Jesus de doutor. Então, quer dizer, a sabedoria divina. E agora imagine nós se nós só tivéssemos uma vida. Então, nós jamais chegaremos ao reino de Deus, do Pai. Por quê? Nós sabemos que nós estamos aqui, em encarnação, tentando evoluirmos para chegarmos a Ele. E só tivesse uma. Então, nós temos de renascer de novo, voltar ao plano terráqueo para que nós pudéssemos evoluir. Isso daí tem dentro da própria doutrina dos Espíritos, né? Nas questões do livro dos Espíritos, que nós estamos aqui para progredir, e assim nós seguimos o nosso caminho. E Nicodemo ficou sem saber o que dizer das palavras de Jesus. E olha que no final da história, né, nós sabemos que Nicodemo foi aquele que seguiu Jesus, pelo que ele falou, pelo que ele fez, pelo que ele disse. Então é muito importante nós termos esse entendimento, essa compreensão. Vamos ao nosso trabalho? Vamos ao nosso trabalho em nome de Jesus. E obrigado, Renata, aí, pela interpretação polida do tópico do Evangelho. Regiane, é com a senhorinha. Vamos lá, abrir aqui nosso slide. Hoje daremos início ao livro dos Médiuns, capítulo 14 dos Médiuns. Tópico 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles que têm a faculdade mediúnica, em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que esta faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou aquela ordem, onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são as dos médios de efeito físico, a dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Dona Regiane, nós temos aí material para passar 2 meses sem precisar botar os pés no chão, trabalhando esses textos. Muita coisa, né? Mas o texto nos parece autoexplicativo. Muita gente acha que só é média aqueles que andam recebendo espírito por aí, fazendo zoada, fazendo agasalho. E aí o texto é claro, não é isso. Todos nós temos rudimentos da mediunidade, nas mais variadas situações, espécies, tipos de fenômenos. Ora, necessariamente, quem é médium de psicofonia não precisa ser de psicografia, não precisa ser vidente, não precisa ser audiente, não precisa emancipar do corpo, não precisa ser médium de efeito físico, e por aí se vão tantas modalidades
nós vamos trabalhar ao longo desse capítulo, que ele é realmente bastante rico e longo, capítulo 14 dos médios. Mas é importante a gente lembrar essa assertiva de Kardec. Todos nós somos mais ou menos médios, uns mais extensivos, outros menos ostensivos, e assim cada um tem suas aptidões. Às vezes a gente acha como as coisas acontecem. Hoje, por exemplo, eu tive eu estava ministrando uma aula lá na Escola de Caridade e a irmã contou um negócio. Olha, a gente fica até abismado, Renato. Pode acontecer? Pode. É o merecimento de cada um. Aquela senhora, ela fazia faculdade. Ela precisava fazer uma prova de matemática, tirar 9. Senão, seria reprovada, ia perder o curso, aquela coisa toda. Mas como ela trabalhava, tinha um monte de ocupações, aí não teve tempo suficiente para estudar. Mas na véspera da prova, ela entrou pela madrugada estudando. E chegou um momento que deu um breu na mente dela. Não ia, ela, pronto, travou a mente. Ela começou a chorar, entrou em desespero, adormeceu, foi dormir. No dia seguinte, ela decidiu ir para a aula. Foi para a aula. Disse, de qualquer maneira, eu vou ter que fazer a prova de qualquer maneira. Pelo menos eu tenho um desencargo de consciência que fui à aula. E quando chegou lá, a professora, parece que estava sabendo, pegou ela, que geralmente você estava lá no meio, botou na frente. Disse, pronto, a professora está sabendo que eu certamente vou colar. E aí passaram a prova para ela, a professora passou a prova, e de repente ela sentiu uma certa dormência, uma leseira, ela disse que era uma leseira, não sabia explicar o que era. Pegou o lápis e mandou ver. Quando terminou, a professora corrigiu 9,1. Ela não sabe o que aconteceu. Ou seja, ela foi mediunizada e fizeram a prova por ela. Daí o tipo de mediunidade. Ela não sabia do assunto porque não conseguia estudar. Deu um branco à noite na mente dela, não conseguiu concatenar as ideias, teve que parar. E aí os espíritos fizeram a prova. Pode uma coisa dessas? Está aí, hein, Renato? Mas pode, não pode? Pode, meu Deus. Acontecer? Pode acontecer? Aconteceu. E é merecimento e necessidade, né? Exatamente. Amadeus. Diga, Rejane. Pode continuar, né? Olha, é interessante que nós estamos aqui trabalhando sobre a mediunidade, sobre os médios. Nós sabemos que no capítulo 14, acho que essa questão que o médio é inerente, a faculdade inerente ao homem. É claro que Kardec estava estudando as comunicações, está estudando, nesse caso aqui do livro dos médios, as comunicações do mundo espiritual sobre o mundo material. Então, é uma exclusividade inerente ao nosso corpo físico, inerente ao homem. Mas nós sabemos que esse homem tem nós, o nosso corpo físico, o nosso perispírito, Nós temos esse nosso perispírito que trabalha juntamente com o nosso corpo para que ele possa, nós temos, com a vitalidade do nosso, com o fluido vital, nós analisamos esse médio, esse corpo. Então, é exclusivo inerente ao homem. Mas o homem tem esses dois corpos, né? Primeiro, o perispírito, e tem o corpo material, que o outro é o espírito que faz a questão do uso desses dois corpos. Então, só é inerente. Então, cada um de nós temos uma maneira de ter essa comunicação no mundo espiritual. Nós estamos falando isso porque podemos uma pessoa que tem o conhecimento da doutrina dos espíritos e vai dizer mesmo assim, mas no mundo espiritual você não é médium, você não pode fazer um trabalho mediúnico, você é espírito, quando está no mundo espiritual, deixa para lá. Mas nós sabemos que existem as comunicações, os médios que depois de partir desse corpo, desse plano, vai para outro plano, se continua sendo aquilo que ele é aqui na face da Terra. Então, ele poderá continuar recebendo com a capacidade do seu próprio perispírito. Isso aí a gente encontra nos livros de André Luiz, logo no primeiro livro, no nosso lado, diz que a mãe, para vir, tem que dar comunicações, existem as comunicações dos espíritos que estão numa certa situação mais
agradável a Deus, vamos dizer assim. Então, é uma condição do ser humano, mas tem essas condições, tem na frente desse mesmo tópico, tem vários, ele diz que são quase as principais, que nós temos lá na frente. Então, ele diz aqui, não existe ninguém sem ter essa mediunidade. Uns têm ostensiva e outros não. Tem uns que têm uma condição mediúnica que tem uma condição de ter uma condição de entendimento e compreensão com o mundo espiritual, e aqueles que dizem que não. Porque tem uns que dizem mesmo assim, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não escuto nada, e tem uns que fazem uma palestra que não é brincadeira, e não tem nada. Será que os amigos espirituais não estão lá dentro? Será que essa condição deles terem a condição de influenciar naquela pessoa que não tem mediunidade? Já que nós somos espíritos e temos a influência como na questão 459 do Livro dos Espíritos, a influência é maior do que nós imaginamos. Então, se nós imaginamos que não estamos recebendo a intuição do mundo espiritual, nós aí estamos porque nós não sabemos a condição espiritual, a condições espirituais que nós deveríamos ter no engrandecimento de nós mesmos perante a vida. Regiane, por favor, passe aí a tela. Passa a tela, sim. Então, a faculdade tem a faculdade mediúnica, essa faculdade mediúnica que vai nos trazer o que nós podemos trabalhar com o mundo espiritual, o mundo espiritual trabalhar com a gente. Por quê? É uma ligação entre o mundo espiritual, nós, médios, quando nós temos uma certa condição de transmitir uma mensagem, é porque nós se nós dermos uma condição aos amigos espirituais para que eles possam nos trazer uma boa mensagem, eles vão trazer. Mas os amigos espirituais também têm aquela condição. Quando nos pega uma situação, se nós não temos uma condição espiritual, do instruí-vos, ao mais instruí-vos, a espiritualidade pode trazer lá de vidas pretéritas aquilo que eles podem transmitir por nós. Então, aqui, no geral, ele diz que existem as aptidões especiais para os fenômenos desta ou daquela ordem. Quer dizer, é como ele colocou aqui. Os mais de efeito físico, nós já trabalhamos aí nos capítulos anteriores, os capítulos sensitivos. Esse daqui é interessantíssimo e impressionáveis. Aí sim. A dos audientes, dos videntes, dos sonâmbulos, dos curadores, dos permatógrafos, e a dos escreventes e psicógrafos. São um tipo de as mediunidades que ele diz que são as principais. Mas nós temos de trabalhar com ela da melhor maneira possível, porque futuramente, o nosso estudo lá na frente, Kardec vai definir uma a uma. Se nós colocarmos aqui, formos colocar, nós podemos saber, dizer a vocês, ou nós podemos transmitir aqui, porque nós já lemos o livro dos Espíritos, nós sentimos alguns tipos de mediunidade, e daí nós podemos passar. Mas vamos esperar o passo a passo do livro dos médiuns, no capítulo 14 dos médiuns. Não é, Seu Mateus? E vamos trabalhar. Maravilha, Renato. O seu histórico aí já pode fechar, passar a régua e partir para o próximo capítulo. Aí você me faz lembrar, Renato, as orientações de Divaldo Pereira Franco, numa palestra muito rica que ele pronuncia, né? Ele se refere à questão da mediunidade, essa mediunidade de compromisso que as pessoas assumem no mundo espiritual. André Luiz descreve lá no livro Missionário da Luz que quando nós estamos no mundo espiritual e alguém intercede por nós, ou a gente tem merecimento, e a gente se propõe a vir num processo encarnatório, os benfeitores dão lá uma olhada na nossa ficha kármica e preparam a nossa encarnação. E como geralmente a gente tem um monte de débitos a ser pagos, aí eles oferecem a oportunidade da gente vir como médium, para fazer o bem sem olhar a quem e diminuir o nosso débito lá com as leis divinas.
Aí Divaldo diz o seguinte: são preparadas células especiais na estrutura perispiritual que, na época do planejamento normal, aquelas células entram em funcionamento e o médium começa a ter aptidões mediúnicas. É o chamamento. Aí os amigos espirituais se comprometeram com ele, chegam juntos. E aí se celebra a atividade mediúnica. Eu acredito que isso se refere principalmente a esses casos de médiuns principais aqui, de efeitos físicos, de sensitivo, impressionável, de audiente, etc. São as mais comuns. Mas há também outros tipos de mediunidade que têm uma importância extraordinária e que certamente o trabalho deve passar por aí também. E aí, Renato lembrou uma questão interessante. Quando a gente trabalha em desobsessão, tivemos a oportunidade de acompanhar essas atividades, geralmente se faz o atendimento, termina ali por volta de 10, 11 horas da noite, porque tem casa que começa às 9 horas da noite, termina lá para as 10 e meia, 11 horas, e o dirigente espiritual manda todo mundo ir para casa e voltar depois para a conclusão da atividade. Aí a gente volta em desdobramento. Aí são os médios na condição de... São as almas em condição de espírito que vão trabalhar. Esse Renato se referiu. Aí eles vão trabalhar diretamente. E aí a espiritualidade tem um monte de narrativa, de história, romance, contos, etc., que trata dos espíritos, das equipes espirituais que trabalham na assistência às criaturas necessitadas. Muito feliz as colocações de Renato, esse desdobramento que ele deu aí no tópico, sinceramente, é auspicioso. Obrigado, Renato. Paz com Jesus. Vamos passar para o próximo. Vamos dar continuidade. Médios de efeitos físicos. De efeitos físicos. 160. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, etc. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Veja-se a segunda parte do capítulo 2 e 4. Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento deste objeto, ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a estes fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir com a convicção dos que as observam. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui no sentido à proporção em que se desenvolve em outro. Aí. Interessante, eu não sabia dessa. A faculdade vai diminuindo a intensidade à medida que vai aumentando outros potenciais. É interessante. Geralmente. Interessante essa assertiva aí do texto. Mas tem uma coisa interessante. Quando a gente fala em médios que produzem esses fenômenos, a primeira coisa que me passa na cabeça, Renato, é Daniel Dogra-Home, que dizem até que foi Kardec, foi Divaldo Franco naquela encarnação, era Divaldo Franco que hoje está aqui conosco fazendo essas maravilhas de divulgação da doutrina. O Daniel Dogra-Home era simplesmente excepcional.
Ele era um médium de efeitos físicos, fazia verdadeiras maravilhas, não cobrava naturalmente, mas ele era dado. E é por isso que Divaldo descasca bem a conduta dele. Ele era dado a receber presentes. E ele fazia aquelas apresentações na época das mesas girantes, aquelas coisas, nos salões das nobrezas. Ele era uma figura de destaque. Ele casou com a sobrinha do Quiçá da Rússia. Era uma criatura excepcional, era dos grandes círculos sociais. Mas ele tinha algumas coisas simplesmente excepcionais. Ele pegava uma folha de papel, a lareira estava lá a todo vapor, ele fregava a folha de papel, jogava o papel na lareira e não queimava, só queimava quando ele mandava. Ele pegava uma brasa incandescente, tirava lá, botava na mão da pessoa, a pessoa não sentia nada. Ele mandava abrir a janela, ele estava no primeiro andar, mandava abrir uma janela, ele levitava, saía por uma janela e entrava pela outra, levitando. Era um negócio fantástico. E aí nós vamos encontrar esses efeitos físicos em vários, em Daniel, e Sonnenborg, e outros tantos, que foram estudiosos, que foram trabalhadores e apresentaram essas características dos efeitos retumbantes. Agora, entre nós, tem médios excepcionais que são capazes de promover determinadas coisas. Renato, só para concluir o raciocínio, certa vez eu estava lá na diretoria do Bezerra, chegou um rapaz. Você, Amadeus? Sim. Eu quero falar com você. Já está falando, você é bem-vindo. Aí ele disse, você tem medo de choque? Ele disse, não, eu não pego na eletricidade, eu tenho uma certa aversão à eletricidade. Ele disse, eu posso lhe dar um choque? Ele disse, mas como assim? Ele disse, pega na minha mão, eu peguei. Ele me deu um choque. Ele simplesmente me deu um choque. Eu diria que um choque aí dos quase 60, 70 volts estremeceu. Como é que isso acontece? Eu disse, olha, eu penso e transmito. Aí você está lá do outro lado e recebe um choque. Fiquei abismado. Médio de efeito físico excepcional. Esse, com certeza, se quisesse movimentar as coisas, certamente movimentaria. Mas, no caso, ele se satisfazia e dá choque, me deu um choque, que é abismado, mas é real. E Renato? Matheus, o médio de efeito físico, nós temos, você falou dos médios de antigamente, como Daniel e tantos outros. Hoje em dia nós encontramos, já nesse século passado, nós tínhamos um Chico Xavier, tinha um Peixotinho, né, na Bahia, que fazia sempre os trabalhos. Tinha a nossa irmã Belém Pará, que nós não estamos lembrando o nome dela agora, que fazia o trabalho de efeito físico. Ela trazia, eles faziam, no caso, dava o seu ectoplasma e existia materializações de espíritos naquelas reuniões. Existe a transformação, levar, materializar flores, rosas, trazer de um lugar para outro, isso é tudo o trabalho de efeito físico. E daí, mas, normalmente, quando nós pegamos quando falamos do problema de efeito físico, nós sempre voltamos a lembrar das questões do ruído, das cadeias girantes que nós estudamos, já que Kardec está trazendo, foi um estudo profundo dele, e as mesas girantes são os fenômenos que mais se coloca no momento de transmitir, na realidade, as mediunidades do médium de efeito físico. Então, são casos que acontecem que a pessoa tem uma condição de manipular os fluidos, a espiritualidade através desses médios, manipular os fluidos para que ele possa fazer algo que vem a entender e trazer a coisa material. Então, por exemplo, como ele está dizendo, existem os médios facultativos e os médios involuntários. Isso daí é interessante. Você já falou aqui com a nossa parte da espiritualidade, nós complementamos com o mundo espiritual trabalhar para trabalhar com uma certa mediunidade, e daí os médios, os espíritos se aproximam e nós estamos a trabalhar com eles.
tanto esse de efeito físico como qualquer outro tipo de mediunidade que nós iremos trabalhar, falar um pouco mais nos slides seguintes. Maravilha, Renata. E a sua colocação é perfeita, Renata, e a gente vai entender duas situações. Uma coisa é o médio de efeito físico, que é utilizado pelo mundo espiritual, e aí são promovidos barulhos, pancadas, etc, etc. Outra coisa é o médio de efeito físico, como você acaba de tratar, que ele provoca esses fenômenos. São duas coisas bastante distintas e que são excepcionais. A gente, nós vamos continuar trabalhando. Na próxima aula, nós vamos trazer aí alguns nomes de médios que foram capazes de fazer esses movimentos, essas coisas. Eles, claro que esse trabalho não é isolado. O médium faz com auxílio da espiritualidade, que é aquele tipo da coisa. Olha, o magnetizador, abrindo um parênteses, no meu entendimento, pelo que eu já vi, veja bem, o magnetizador, ele é o usinador da energia, do magnetismo que é transmitido para o paciente. É ele quem produz. Agora, alguém de sã consciência vai admitir que ele produz, ele sabe a quantidade, a qualidade, etc.? Certamente não. Ele produz, mas tem lá uma equipe espiritual dando qualidade e quantidade de conformidade com a necessidade. Até porque os problemas que se apresentam, vamos imaginar um ferimento tem tal característica que é tratado com magnetismo, não é a mesma coisa de qualquer ferimento. O ferimento provocado deve ser diferente de um ferimento, uma úlcera qualquer que aparece lá em decorrência de uma artéria que entra em colapso. Então, essas coisas a gente vê, o médium faz, mas ele faz em parceria com o mundo espiritual. Essa é a minha compreensão, hein, Renato? É a compreensão, Amanda, sabe por quê? Porque todos os médicos, por exemplo, os médicos curadores, os médicos que usa a caneta, ou podemos dizer, numa psicografia direta, os espíritos usam uma caneta. Para que eles possam usar a caneta, tem que ter um médium próximo dele para manipular aquela caneta para escrever naquela ficha, numa psicografia direta, que tem diretamente, os de cura, tudo isso. Existe a união de alguns da mediunidade com efeito físico. Se o médium tiver efeito físico para transmitir, criar, dar condições aos médios, os médios dão condições aos espíritos para que eles possam criar o magnetismo para que pudesse manipular e fazer aquilo realmente que os médios fazem, os curadores e tantos outros médios. Porque nós sabemos que existem 3 tipos, fala mais de 2 tipos de magnetismo. Tem o magnetismo humano, temos o magnetismo humano. Esse magnetismo humano nós podemos usar em qualquer lugar. Por exemplo, se você tem um magnetismo que você pode influenciar em qualquer canto. Tem um magnetismo espiritual que você usa no médio, então é magnetismo material, humano, espiritual, do encarnado e desencarnado. Aí os espíritos usam o magnetismo espiritual junto com o magnetismo humano para transmitir aquilo que é necessário, por exemplo, uma cura. Usa os dois espíritos. Mas nós sabemos que existe outro magnetismo que muita gente acha que não é. Qual é esse outro magnetismo? Para dizer a espiritualidade, que o magnetismo através da prece. Para nós chegarmos a Deus, tem que ter um magnetismo, para levar esse magnetismo através da prece. Eles falam que a prece é o meio magnético que nós chegamos a Deus, nosso Pai. Então, são esses fatos que acontecem. E a mediunidade de efeito físico é muito importante para todos nós. Se você é curador, você tem o dom da cura, mas você tem de usar o seu magnetismo, usar os fluidos necessários, mediúnicos, para que ele possa exercer aquela função de curador. E onde os espíritos também usam o magnetismo, junto com o magnetismo humano, para que ele possa fazer a cura, aquilo que é necessário. É aquilo que Jesus fazia antigamente. Ele tinha uma condição de ter os dois, porque ele
manipulava os fluidos, que brilhava aquela luz imediatamente, fazia o que fazia e curava. Ele mesmo estava no plano material, que ele usava a sua energia espiritual com sua energia material, e assim ele vivia todos aqueles que foram. Eu acho que caiu, o áudio. Deu uma colada. Uma colada. Muito bem. Jane, eu acho que a gente poderia passar para o próximo slide, enquanto a internet de Renato se restabelece. Parou a internet dele, congelou. Vamos dar continuidade. Qualquer coisa, quando ele voltar. Voltamos? Você está de volta. Voltou. Voltou. Um pouco cristalizado, mas voltou. Tá certo. Renato, nós estamos aí há 45 minutos. Dá para fazer ainda stop, não dá o meu? Dá para fazer. Dá. Ok. Vamos lá. 161. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possui, e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem os suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades, e frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, de onde se segue com os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém, nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação, do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médio facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Aí dá para gente, né, dá para gente fazer uma certa viagem com esse tipo de médium. São aqueles médios que voluntariamente são utilizados pelo mundo espiritual sem que eles saibam, sem que eles tenham consciência. A gente vê isso principalmente nas manifestações de efeito físico, a gente já estudou isso aqui, e vamos chegar lá na frente ainda, das manifestações físicas espontâneas. O espírito jogava pedra na casa do funcionário da prefeitura de Paris. A moça que doava energia, ela não tinha a menor consciência disso. Há casos, inclusive, registrados aqui na federação, de perturbações, mal-assombro em residências, que foram, o espírito foi evocado e explicou que se utilizava das emanações de alguém que estava nas proximidades. Mas muito mais próximo, eu me farei entender por um exemplo. Um exemplo muito clássico lá no Bezerra. Houve um período lá, Renato, não sei se você lembra, que houve um certo mal-estar por parte de alguns trabalhadores. Eles iam a casa, levavam parentes e amigos para serem ajudados pela equipe médica espiritual, mas, impacientemente, eles queriam adentrar nas cabines primeiro que todo mundo. E aí gerava problema, o auxiliar não deixava, gerou problema. Isso gerou um certo
Ribuliço, e certa vez eu fui chamado lá na cabine, o irmão Bezerra ainda trabalhava lá embaixo, e aí ele me chamou e orientou. Disse, meu filho, oriente os médios. Todos aqui são pacientes. Não é o fato de ser trabalhador da casa que tem privilégio, não, somos iguais. Agora, não pode o paciente chegar da rua e entrar na cabine. Vai criar problema das energias dentro da cabine. E aí ele explicou a questão daquelas energias na entrada, no salão, nas cabines. São fluxos energéticos diferenciados. Quando chegar um paciente nessas condições, oriente, bota no salão. A equipe espiritual vai tratar, vai canalizar a energia de outros médios ou pacientes que estejam no local, e quando ele estiver em condições de entrar na cabine, ele será chamado. E aí, Renato, você que trabalhou e que trabalha ainda lá no Bezerra, você deve lembrar, muitas vezes o paciente chega e é sentado, todo mundo desespera, chama o nominalmente, o paciente chegou agora, entra. É brincadeira, como é que isso acontece? Ele foi tratado lá no salão, foi auxiliado por outros pacientes que estavam lá, e os pacientes doaram sem saber que estava sendo objeto dessa doação voluntária que nós estamos tratando aqui. Eu acho isso fantástico, não, Renato? Olha, Amadeus, essa é uma questão que, se nós colocarmos na ótica mesmo que nós entendemos, nós, primeiro, que nós temos de ter, em todos os nossos momentos, se chama disciplina. Em toda a nossa vida, não é dentro do centro, não é em qualquer canto, é em nosso lar, em qualquer canto. A primeira coisa que nós devemos trabalhar é a nossa disciplina. Então, mas nós sabemos que existem os problemas de médios involuntários, aqueles médios que, muito naturais, que não têm, às vezes, o próprio conhecimento, e acontecem fatos que ele acha que realmente não sabe por quê. Mas todo espírita, nós sabemos que pode ter alguém que não seja espírita, o caso do próprio Bezerra de Menezes, quando foi estudar no Rio de Janeiro, e sem condições, chegou a um certo ponto, que não tinha condições para pagar o seu aluguel e a própria refeição, e chegou um estranho aluno, podemos dizer assim, e perguntou se ele podia ensinar matemática. Ele disse que podia. E o aluno, bom demais, né? Aquele aluno ótimo, pagou adiantadamente um valor X. E, no final das contas, esse aluno não apareceu mais. Então, é o médio que trabalhou, o médio, doutor Bezerra, o médio, no caso, e voluntário, que deu campo para aquele espírito vir e apresentar através da sua vidência, né? Que esse é um caso da vidência, a dupla vista, viu aquele espírito, mas como um ser humano, como um ser humano qualquer, uma dupla vista, e daí ele trabalhou com ele, o espírito trabalhou com ele e deu o dinheiro necessário para que ele pudesse fazer a sua movimentação e procurar resolver os seus problemas materiais para o seu próprio benefício, e benefício da própria medicina e de todos nós do mundo, que procuramos ele hoje, buscando as nossas, pedindo a proteção para que nós possamos ter uma ideia melhor da própria vida, dos seus ensinamentos e da sua proteção. Então, os médios voluntários são isso. Acontecem muitos casos que podem acontecer no nosso dia a dia. Um caso eu achei muito interessante, para você ver que é um médio de efeito físico. Nós estávamos numa certa reunião no próprio Bezerra de Menezes, que é um centro. Bezerra de Menezes fica aqui na rua Toróis, num dos bairros da nossa cidade natal, do Rio Grande do Norte. Nós dizemos isso porque sabemos que isso está sendo transmitido para o mundo todo. Então, chegamos lá, sentamos num canto e, num certo momento, nós vimos, olhamos ao lado e tinha um interruptor, e esse interruptor ligou e desligou a lâmpada da sala, na sala que nós estávamos assistindo a reunião. Então, quer dizer, foi involuntariamente um médium de efeito físico involuntário, naquele caso, que deu a passividade e deu a condição de um espírito chegar e ligar e desligar. A gente viu o movimento
do próprio interruptor, sem ninguém estar perto. E aqueles que tinham medo de espírito sentiram no momento do fenômeno. Então, é muito interessante esses casos que nós sabemos que existem, que são os médiuns involuntários. Mas, com isso, depois que a pessoa começar a ter conhecimento, chega e diz a alguém, chega a ter aí vai começar um processo de chegar um certo momento dele vai ter o conhecimento quando ele falar para alguém. Aconteceu isso. Aí chega dentro da doutrina dos espíritos, chega e vai começar a ler os livros médios ou a própria doutrina dos espíritos. Tá certo? Maravilha, Renato. Você lembrou com precisão a história da Gênesis, né? Dizem até, o Carone diz até que aquele espírito foi mandado por Nossa Senhora para ajudar a Bezerra a pagar as taxas da faculdade e o aluguel da pousada e que estava para ser despejado. No caso, merecimento, né, Amadeu? Merecimento, né, meu irmão? Aí faz parte, está dizendo aqui que esse tipo de mediunidade involuntária ou natural faz parte deles exatamente como se dá com as pessoas que são dotadas da dupla vista. Ou seja, há pessoas que estão aqui, olha, vê o plano que nós estamos vendo e por trás vê um outro mundo, vê um mundo espiritual. É uma coisa excepcionalíssima. E isso não depende da pessoa querer ver. É interessante como a gente vê médiuns que olha assim, você é vidente, veja o que está acontecendo. Não é assim que acontece, minha gente. Não é assim que acontece. O mundo espiritual não está à nossa disposição como material à venda na bodega, não. Aparece de conformidade com a necessidade, com o planejamento. O médium vê quando os espíritos querem que veja. Claro que tem médios diferentes. Eu conheci João Cecílio da Costa, nosso irmão. Ele estava assim, olhava e via o mundo espiritual. As limitações dele, claro. Ele tinha essa dupla vista. Então, é um dom natural do médium, mas não é todos que têm. São pessoas dotadas desse recurso, são capazes de ver. Essa dupla vista é diferente, por exemplo, da premonição, é diferente, por exemplo, da emancipação da alma. São situações diferentes que a gente vai tratar no desdobramento desse trabalho. Mas a dupla vista é realmente um fenômeno excepcional, não, Renato? É isso aí, Amadeus. Nós temos de estudar bastante para nós termos condições de transmitir aquilo que nos procura. Principalmente nós estamos num canto que realmente necessitamos transmitir o que a doutrina dos Espíritos traz, para que nós possamos ter, aqueles que estão nos assistindo, ter uma ideia melhor do que o que é um médio involuntário e efeito físico. Então, muita paz para todos, e nós estamos aí quase no nosso final, e vamos passar para Amadeus para nós podermos encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Bom, na verdade, o que eu quero, Renato, é agradecer a todos que nos acompanharam, que estão conosco, aqueles que vão nos acompanhar depois nas plataformas estarão conosco. Muitíssimo obrigado mesmo. Agradecer naturalmente a Rejane pela feitura do programa. Hoje ela não falou, mas foi precisa na técnica. Rejane, muito obrigado mais uma vez, suas considerações finais. E Renato já emenda na sequência com suas considerações finais e a prece de encerramento. Muitíssimo obrigado a vocês e que Deus nos abençoe sempre. A alegria é minha. Às vezes você fala mais, às vezes você vai falar menos. Cada programa de um jeito. Obrigada a todos e nos vemos numa próxima. Para encerrar nosso trabalho, nossa reunião da noite de hoje, é só lembrar que estamos na Web Rádio Cristo Consolador. Ela tem uma grade de programação diária em vários horários, às 18 horas, 19 horas, 20 horas, e todos eles trazendo a mensagem do nosso Mestre Jesus. Vamos procurar sempre entrar Web Rádio Cristo Consolador, que vai nos consolar e vai nos trazer a paz de espírito, que nós possamos viver em paz e aprendermos cada vez mais. Então, com isso, agradecemos também, podemos também falar parabéns novamente à nossa irmã Silva Almeida,
que coordena, é uma das coordenadoras da rádio, e com muita paz, muito trabalho. Ela pode estar até rindo quando eu digo trabalho, porque nós necessitamos de trabalho. Dizemos, amado Jesus, neste amigo, irmão, buscando dentro das nossas vidas tudo aquilo que nós poderemos oferecermos àqueles que necessitam. Uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra que venha trazer a felicidade, tirando o sofrimento, tirando a dor. E sabemos, Senhor, que és o caminho, a verdade e a vida, que está sempre conosco, sempre presente, para que nós possamos, Senhor, buscarmos da melhor maneira possível aquilo que vieste plantar aqui da face da terra, que é o Reino de Deus. Agradecemos por tudo. Nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Muita paz para todos nós. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.